Salve galera! Entrando no ar mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E hoje o assunto é Vinícius Júnior e o prêmio Bola de Ouro. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Vinícius Júnior foi roubado no prêmio Bola de Ouro da revista France Football? O Vinícius é perseguido? Será que ele não foi escolhido como o melhor do mundo por questões de racismo? Eu acho que para responder essas perguntas, a gente tem que olhar várias coisas simultaneamente. A primeira delas é a gente relembrar quem é que vota nesse prêmio organizado pela revista francesa. Votam 100 jornalistas dos 100 países melhores ranqueados na FIFA, né, no ranking da FIFA. Um fator obscuro que não está muito bem esclarecido é qual o critério que a revista usa para escolher os jornalistas. Eu não vi esclarecimento assim aprofundado em nenhum lugar sobre isso. O jornalista brasileiro que participa dessa votação, por exemplo, é o Kleber Machado, que foi da Rede Globo e ultimamente tem atuado no SBT. A revista, no prêmio do jogador melhor do mundo, que ela tem outros prêmios também, né? Tem da melhor jogadora, melhor técnico, jogador revelação, né? O mais jovem jogador de destaque, tem também o prêmio para o melhor goleiro e assim por diante. Mas no prêmio de melhor jogador do mundo, a revista faz uma pré-lista com os 30 que ela considera os maiores destaques na última temporada, e os jornalistas, esses 100 que votam no prêmio, têm que votar entre esses 30 e podem escolher até 10. Esses jogadores são colocados por cada jornalista na ordem, né, de primeiro até 10º e recebem uma pontuação. O primeiro colocado na lista de cada jornalista recebe 15 pontos. O segundo colocado recebe 12, o terceiro recebe 10, o quarto recebe 8, e daí para baixo, do quinto lugar até o 10º lugar, vão recebendo premiações ou pontuações que dão para o 10º colocado apenas 1 ponto. Esses pontos de cada jornalista são somados e no final quem tiver mais pontos ganha. Os critérios que a revista recomenda para os jornalistas são os seguintes, são 3 critérios: atuações individuais e poder de decisão. Segundo critério, títulos e performances coletivas. Então aí depende do time em que cada jogador jogou e do sucesso que esse time ou essa seleção teve na temporada que está sendo avaliada. E o terceiro critério é um critério bastante subjetivo, que é o critério de classe e fair play. O que é classe de um jogador, né? Aí eu acho que deixa muito no gosto de cada jornalista. Ao fim da votação desse prêmio atual do Bola de Ouro, o Rodri, jogador espanhol que joga no Manchester City, fez 1.170 pontos. O Vinícius Júnior brasileiro fez 1.129 pontos. A diferença entre eles foi de apenas 41 pontos. Vamos então pensar juntos. Para que tivesse roubo contra o Vinícius, era preciso das duas uma, ou que a revista fizesse uma manipulação com um grande número de jornalistas para que eles votassem contra o Vinícius Júnior, por exemplo, ou então que depois de receber os votos, a revista fizesse uma manipulação, uma fraude, né? Ou então que o sistema que ela usou para computar os votos também apresentasse algum tipo de falha. Fora isso, eu acho que a gente tem que pensar que são as escolhas dos jornalistas. Tem um outro dado que é importante. O Rodri foi escolhido como o primeiro da lista por apenas 49 jornalistas, portanto, menos da metade. E o Vinícius foi escolhido como o melhor do mundo por apenas 35 jornalistas. Ou seja, 65% dos jornalistas não colocaram o Vinícius como o primeiro colocado, né? Outros dados importantes, né, tem gente dizendo que o Vinícius foi prejudicado porque 3 jornalistas, né, de 3 países, de El Salvador, da Finlândia e da Namíbia, né, um país da África,
não colocaram o Vinícius nem entre os 10 primeiros, e que isso teria tirado o prêmio do Vinícius. Porque se ele fosse colocado em primeiro lugar por esses 3 jornalistas, né, daria 15 pontos de cada um, portanto 45 pontos, e seria o suficiente, né, para tirar a diferença de 41 pontos que o Rodri teve sobre o Vinícius Júnior. Mas as pessoas que fazem essa crítica deixam de considerar que o Rodri não foi colocado entre os 10 primeiros por 5 jornalistas de 5 países, né? Entre eles o Bahrein, a Bolívia, a Colômbia, os Emirados Árabes e o Panamá. Né? Portanto, a Colômbia, que é um país que está bem ranqueado, está entre os 20 melhores do mundo, o jornalista de lá não colocou o Rodri nem entre os 10 primeiros. Então, o Rodri também teria perdido aí muitos pontos pela escolha desses jornalistas. Né? Isso, para mim, prova uma coisa, é que a escolha dos jornalistas ela tem um espaço enorme para ser muito subjetivo. Por exemplo, o jornalista de El Salvador, que deixou o Vinícius fora dos 10, usou argumentos que, para mim, são quase como absurdos. Ele acha que o Vinícius não merece o prêmio porque é um jogador muito limitado a só uma faixa de campo, que ele não sai ali do lado esquerdo do campo, né, e não colabora muito na marcação do time. Ora, o critério, né, da Bola de Ouro é o jogador ser decisivo e o time dele ter conseguido títulos. O Vinícius conseguiu as duas coisas. Ele foi decisivo, foi escolhido o melhor jogador da Champions League e o time dele foi campeão da Champions com jogadas decisivas do Vinícius, especialmente na semifinal contra o Bayern de Munique fora de casa, onde ele acabou com o jogo, e na final o Vinícius fez um dos gols do título do Real Madrid. Então, essas questões todas de subjetividade, também eu acho que os jornalistas que deixaram o Rodri fora da lista dos 10 melhores, não tem explicação. Né? O Rodri, vai entrar agora aqui a minha opinião, ele é um excelente jogador, é um dos melhores meio-campistas do mundo, mas não fez na última temporada a melhor da sua vida e nem a melhor de um jogador do Manchester City ou da seleção espanhola. Né? Esses 2 times que o Rodri jogou, o Manchester City, ganharam muitos títulos. O Manchester City só perdeu a Champions League. Ganhou a Liga Inglesa, ganhou uma Copa na Inglaterra, ganhou a Supercopa da Europa e ganhou também o Mundial de Clubes, né, em cima do Fluminense. E na seleção espanhola, a Espanha foi campeã da Eurocopa. Mas eu repito, na Liga Inglesa, a própria Liga escolheu um companheiro do Rodri como o melhor jogador do campeonato, que foi o Phil Foden. Então, o Rodri não foi escolhido nem pela Liga Inglesa como o melhor jogador do ano. E na Eurocopa, embora o Rodri tenha ganho o prêmio da UEFA como melhor jogador da Eurocopa, os jornais da Espanha deram notas maiores, né, para os jogadores campeões da Eurocopa, deram notas maiores para o Dani Olmo, para o Fabián Ruiz, companheiro de meio de campo do Rodri, e até para o Lamine Yamal, o jovem de 16, 17 anos, que foi um destaque da Eurocopa e inclusive ganhou o prêmio de jogador jovem do ano da mesma revista France Football. Então o Rodri não fez uma excelente temporada, não foi decisivo nos títulos nem do Manchester City e nem da seleção espanhola. Na final da Eurocopa, por exemplo, o Rodri saiu no intervalo, quando o jogo estava empatado, e só depois que ele saiu é que a Espanha ganhou aquela final contra a Inglaterra. Então, vamos pensar juntos. O que falta para o Vinícius Júnior ganhar um prêmio de melhor do mundo? Na minha opinião, são algumas coisas. Primeiro, falta o Vinícius Júnior ter um destaque grande pela seleção brasileira, com a seleção brasileira ganhando algum título importante. O desempenho do Vinícius na Copa América foi muito baixo, ele teve só um jogo bom, que foi contra o Paraguai, ainda assim caiu no segundo tempo, levou um cartão amarelo que deu uma suspensão para ele, deixando ele fora de um jogo decisivo do Brasil na Copa América, prejudicando o Brasil, e não teve destaque. Então, uma coisa que o Vinícius precisa é ter um desempenho melhor na seleção. Estou gravando esse vídeo no dia que o Brasil acaba de empatar com a Venezuela.
O Vinícius fez um excelente primeiro tempo, chutou bola na trave e tal, mas no segundo pediu para bater um pênalti, quando o cobrador da seleção vencendo o Rafinha, e bateu muito mal o pênalti, deixou de dar a vitória para o Brasil. Essas coisas seguramente não ajudam o Vinícius, que aliás, mesmo depois de perder o primeiro lugar para o Rodri, teve ótimos jogos pelo Real Madrid. Fez hat-trick, né? Fez 3 gols numa partida, está jogando muita bola. E não jogou mal pela seleção brasileira contra a Venezuela. Mas, perdendo um pênalti e deixando lá 2 pontos, né, do Brasil contra a Venezuela, isso vai pesando, né, na cabeça dos jornalistas que no final da temporada vão de novo eleger o melhor do mundo. Então essa é uma coisa que o Vinícius precisa melhorar. E a outra coisa é a questão do fair play. O Vinícius, é verdade, é muito perseguido em campo, ele leva muita sarrafada de adversários, muitas vezes os juízes não marcam a falta ou não punem os adversários com um cartão, e quando o Vinícius perde a cabeça para reclamar, é ele quem ganha o cartão. Mas isso tudo, na cabeça de muitos jornalistas, e eu não estou dando razão para eles, mas tiram deles a vontade de dar o prêmio do Vinícius no quesito de fair play, né, de jogo limpo, de jogo elegante, de jogar com classe e assim por diante. Então, olha, nós brasileiros, concordemos ou não com as atitudes do Vinícius, né, se ele não melhorar isso, a única chance de ele ganhar um prêmio de melhor do mundo é ele ser artilheiro de uma Champions League, ou então ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil sendo artilheiro, melhor jogador da Copa, porque senão vai ficar difícil, né? Porque ele jogou muito na última temporada, foi muito decisivo, né? E para deixar bem claro aqui no canal, eu tenho total convicção que ele foi o melhor jogador da temporada, o jogador mais decisivo de time que ganhou títulos importantíssimos, que foi o Real Madrid. Então, para mim, ele se enquadra nos critérios da revista e merecia ter ganho o prêmio. Mas o fato de não ter ganho, não dá para a gente dizer que foi roubo ou armação da revista. Até porque o jornalista francês que participou dessa votação votou no Vinícius em primeiro. O da Itália também votou no Vinícius em primeiro, mas outros jornalistas do mundo inteiro, né, alguns da Europa inclusive, colocaram o Rodri como primeiro. Repito, o Rodri foi escolhido primeiro por 49 dos 100 jornalistas, o Vinícius por apenas 35, e isso fez toda a diferença. Então é assim que eu vejo a entrega desse prêmio da FIFA, aliás, da France Football, e vai ter o prêmio da FIFA entregue no começo do ano que vem. Aí eu acho que para o Vinícius pode ficar ainda mais difícil, porque além de jornalistas, votam também torcedores, e aí os adversários, né, do Real Madrid, né, podem votar com antipatia contra o Vinícius, e votam também os técnicos e os capitães das seleções nacionais melhores ranqueadas na FIFA. Então vamos acompanhar isso tudo, vamos torcer para que o Vinícius, né, comece em algum momento a jogar na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid, que ele tenha uma temporada muito boa e que possa lá na frente concorrer de novo ao prêmio de melhor do mundo com chances reais de ganhar e que finalmente possa ganhar. A você que acompanhou o nosso programa até agora, mais uma vez obrigado pela sua companhia, deixe seu comentário se você concorda com aquilo que eu falei hoje aqui e não esqueça de acionar o sininho para receber aviso toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.